Você não precisa de força de vontade. É o tema da nossa live de hoje. Boa noite, gurias. Boa noite para quem for chegando. Tô só arrumando aqui. Vou botar aqui o tema da nossa aula. Cadê? Força de vontade. Você não precisa de força de vontade. Boa noite para quem for entrando, para quem for chegando, boa noite para quem for ver depois no gravado. Hoje a gente vai falar sobre um mito da força de vontade. Dá um tempinho pro pessoal chegar. Nosso encontro marcado toda segunda-feira, às 19 horas. Pra gente tratar de algum assunto importante aqui, né? Sobre algum assunto para te ajudar a emagrecer. Oi, Fê! Boa noite! Boa noite para quem tá chegando, para quem tá entrando, saindo. O tema da nossa live de hoje é: você não precisa de força de vontade para emagrecer. Você não precisa. Vou te explicar o porquê você não precisa de força de vontade para emagrecer. Não é ela quem vai te fazer emagrecer, afinal. Vamos ver o que é força de vontade, né? Bom, quero começar essa aula falando então o que é força de vontade, né? Quem aqui já ouviu? Ah, você não emagrece porque você não tem força de vontade. Você não emagrece porque não quer. Fiz até uma enquete hoje nos stories, né? E vocês responderam lá que já ouviram esse tipo de coisa muitas vezes. Mas o que de fato é força de vontade? Como o próprio nome já diz, é a força da sua vontade. É a força da sua vontade. É a parte consciente. Ou seja, é aquela parte do nosso cérebro que nos diz o que a gente deve ou não fazer. Só que ela é regida pelas nossas vontades. Então vamos lá. Quem sabe que precisa emagrecer? Tem vontade de emagrecer? Claro que tem. Se eu sei que eu preciso emagrecer, eu tenho vontade de emagrecer. Mas é todo dia que a gente acorda com vontade de ir pra academia? É todo dia que a gente acorda com vontade de fazer dieta? É todo dia. A força de vontade é aquela que te faz começar. É aquela que te faz ter a iniciativa. Mas ela não te dá força para continuar. Por quê? Porque, imagina assim, que a nossa mente, ela é um iceberg. Você já viu a imagem de um iceberg? Ela tem a pontinha que fica fora da água, mas um iceberg, ele é muito maior embaixo da água. A força de vontade, ela tá localizada na nossa parte consciente. Qual é a parte consciente? É a parte que fica em cima da água. É aquela pontinha. Então, você tem ali a vontade de emagrecer. Aí você começa uma dieta. Você se inscreve na academia. Mas passa ali 2, 3, 4 dias e você já tá pensando em desistir. Você vai lá, paga um plano de 3 meses na academia e vai 1.
Ou vai algumas semanas, não chega nem a fazer um mês completo. Eu já fiz isso. Eu já fiz muito isso. E aí? É porque falta força de vontade? Não, porque ela tá aí. Quantas coisas você já tentou para emagrecer? Quantas dietas você já começou? Quantas vezes você já se inscreveu na academia? Quantos chás você já tomou? Chás milagrosos, né? Você já tomou, já foi em busca, já foi atrás. O fato de você estar assistindo essa aula mostra que você tem força de vontade, que ela tá aí. Mas por que você não consegue continuar? Eu tava falando do iceberg. A parte consciente, ela é a pontinha, é o início, é o que tá em cima. Mas o que tá por baixo é o que não te ajuda a continuar, é o nosso inconsciente. É ele que rege as nossas vontades, é ele que rege os nossos desejos. Então você tem ali a vontade de emagrecer. Mas vamos lá, o que você acredita sobre emagrecimento? Muitas pessoas querem emagrecer, mas assim como um dia eu já tive, eu acreditava que emagrecer era muito difícil. Que emagrecer era algo praticamente impossível, que eu não ia conseguir. Então eu tentava, eu ia lá, eu fazia dieta, eu me inscrevia na academia. Mas lembra que eu falo, eu repito isso sempre aqui, tudo começa na nossa mente. Tudo, absolutamente todos os resultados que nós temos na nossa vida, eles começam na nossa mente. Como que uma pessoa que quer emagrecer, que tem força de vontade para emagrecer, se ela acredita que emagrecer é muito difícil, essa crença do emagrecer é muito difícil, ela tá onde? Ela tá no subconsciente. E essa crença, esse pensamento, ele vai gerar um sentimento. Esse sentimento vai te levar a agir de uma determinada forma. Então você até tem a força de vontade para começar, mas você não consegue continuar. Você não tem a força necessária para continuar, porque afinal, se eu depender da minha força de vontade, hoje eu tô com vontade de fazer dieta. Hoje eu tô com vontade de ir pra academia, mas e amanhã? Será que amanhã eu vou estar? E semana que vem? E continuar. A gente precisa, primeira coisa, diagnosticar o que acreditamos de fato sobre o emagrecimento, sobre fazer uma dieta, sobre ir pra academia. Por quê? Tudo que a gente acredita sobre um determinado assunto é o que rege as nossas ações. É o que tá lá no inconsciente, é o que tá por baixo. Lembra do Titanic? O que afundou o Titanic foi um iceberg? Por isso que eu tô usando esse exemplo, esse comparativo. Só que não foi a pontinha que tava fora da água, foi o que tava no profundo. Era o que tava por dentro. Quando nós iniciamos uma dieta, quando a gente vai para academia, quando a gente toma um chá, faz alguma coisa querendo emagrecer, se a gente não olhar para o profundo, se a gente não olhar para dentro, esse barco vai naufragar. Esse barco não vai completar a sua viagem. Esse barco não vai chegar ao final. Por quê? Porque o que está embaixo é o que sustenta. Então, como estão as bases? Como estão as crenças, né? E aí, como essas crenças são formadas na nossa vida? As crenças, a gente adquire elas ao longo de toda a nossa vida, desde a infância até a fase adulta, como através de repetição e através de um forte impacto emocional. Então, por exemplo, se você ouvia quando era criança, você não pode deixar sobrar comida no prato. Deixar sobrar comida no prato é pecado, a gente não pode jogar comida fora. Você escuta isso um dia, no outro dia, e no outro dia você escuta isso repetidamente, você acaba acreditando que deixar sobrar comida no prato é pecado, é ruim, então você não quer fazer algo ruim. Aí você vai lá e começa uma dieta. Por um motivo ou outro acaba se servindo a mais do que deveria comer. Saciou a sua fome, mas tem comida no prato. O que você vai fazer? Você vai comer a mais, porque você acredita que não pode deixar sobrar.
E de fato a gente não precisa, eu já falei isso aqui, a gente não precisa jogar a comida fora. A gente pode guardar, pode comer depois. Percebe? Então, a ponta do iceberg, que é a força de vontade, ela te diz, vai lá e faz uma dieta. Mas tudo que você acredita a respeito do emagrecimento é o que te impulsiona a não continuar. É por isso que você começa uma dieta e não termina. Nós somos regidos pelas nossas crenças. Nós reagimos conforme o que a gente acredita. Então, imagina assim, você tá lá, iniciou uma dieta, você começou a sua mudança de hábito, mas dentro de você, você fica repetindo, tem uma vozinha na sua cabeça que tudo que você for fazer relacionado ao emagrecimento, ai, é muito difícil, ai, fazer academia é tão ruim, e fica aquela vozinha na cabeça. Isso é um inconsciente. Isso são as crenças que você criou ao longo da sua vida, falando na sua cabeça. Eu falei na live dos sabotadores um pouco sobre isso também. Aí você tá lá, você tem força de vontade. Não. Quem nunca começou uma segunda-feira e disse, eu vou fazer dieta. Essa semana vai. Essa semana eu vou iniciar minha mudança. Aí vai lá, segunda, terça. Aí na quarta-feira acontece algo. Você briga com alguém, acontece um estresse no trabalho. E essa situação aciona um gatilho. O gatilho do quê? Do inconsciente, de algo que está profundo. E você já respondeu tantas vezes indo para a comida que quando esse gatilho é acionado, você nem pensa, você já caiu, você já comeu, você já foi. Então percebe que força de vontade você tem. Você já tentou emagrecer, você já tentou fazer tantas coisas. Você tá aqui me ouvindo é porque você tem força de vontade. Só que o que nenhuma dieta fala, o que nenhuma academia fala, o que poucas pessoas aqui falam é como continuar, como vencer isso, como fazer. Porque você pode ter a dieta mais perfeita na sua mão, feita especialmente para você. A força de vontade não vai te fazer seguir ela. A força de vontade vai te fazer começar. Mas e quando as situações do dia a dia começarem a acontecer? Eu falei aqui que as crenças, elas são instaladas de duas formas. Pela repetição e pelo forte impacto emocional. Eu não sei como as suas crenças foram instaladas na sua vida. Eu não sei em que situações você passou. Tem gente que vai para a comida com uma forma de fuga, tem gente que a comida ela vai para uma forma de afeto. Cada pessoa aqui tem a sua associação à comida. Mas se agora você sabe que uma crença é instalada assim, e você sabe que se você ficar repetindo para você mesma que emagrecer é muito difícil, que emagrecer tem que ser sacrifício, você acha que você vai conseguir emagrecer? Você acredita mesmo? Que pensando assim você vai alcançar um resultado? É óbvio que não. Tem pessoas que não conseguem nem se imaginar magra. Quem tá aqui me assistindo ao vivo agora? Você consegue se imaginar magra? Responde aqui pra mim no chat, sim ou não, eu consigo ou não, eu não consigo. Você consegue fechar os teus olhos e se ver magra? Me conta se consegue ou não. Você consegue se ver magra? Tem gente que nem consegue se ver. Tem gente que nem consegue se imaginar magra. E aí faz como? Ó, a Leite disse não consegue. Tudo começa na nossa mente. Se eu não consigo nem imaginar a minha vida de magra, o que adianta eu ter força de vontade? Leite, eu quero te convidar
a parar por um momento, não precisa ser agora, é depois, para por um momento, fecha os teus olhos e tenta criar essa imagem na tua cabeça. Se tu tiver uma foto mais nova, ajuda muito. Cria essa imagem na tua cabeça. Eu falei aqui que a força de vontade não adianta. Aqui, ó, tô com uma caneta aqui. Para essa caneta ela ser criada, para ela existir, alguém precisou pensar nela primeiro. Alguém pensou nessa caneta. Então ela nasceu no pensamento de alguém. Para ela poder existir, ela teve que nascer no pensamento de alguém. A vida que nós desejamos, ela também precisa nascer primeiro aonde? Nos nossos pensamentos, no nosso interior, no nosso inconsciente, na base do iceberg, na base. Não é na pontinha, porque a pontinha diz, eu sei que eu preciso emagrecer. Eu sei, a parte consciente, ela te diz, você precisa emagrecer. Não, realmente eu preciso. Mas por que eu não consigo? Por que a força de vontade não me ajuda? Porque não adianta ter força de vontade. Não adianta. Ela serve para começar. Mas se não mudar a essência, se não mudar por dentro, vai ser só o começo. E depois? Você começa algo pela força de vontade. Mas quando percebe, já caiu. Já foi. Porque como eu falei lá no início, para quem chegou depois, o que é força de vontade? É a força da sua vontade. Agora vai dizer que não tem dia que você tá com vontade de comer chocolate. E aí, você vai reagir pela força de vontade? Você vai reagir se você tem um objetivo? Se a sua mente, se as suas crenças não mudarem, sim, você vai reagir, você vai lá e quando vê, tá comendo chocolate. É por isso que muitas de vocês me dizem o quê? Bruna, quando eu vi, eu já comi. Quando eu vi, eu já caí. Ai, eu tava tão cansada que, sinceramente, tava sem ânimo de ir pra academia. E aí não vai um dia, não vai 2, não vai 3. Mas a força de vontade tá aí, ela te diz que você precisa fazer. Ficar repetindo as crenças que você tem hoje são elas que vão continuar te engordando. Eu não sei o que você acredita. Eu dei um exemplo aqui, emagrecer é muito difícil, mas existem outros tantos. Eu mesma citei aqui que eu tinha uma muito forte, eu citei numa outra live que eu fiz, que a minha principal crença era, eu prefiro ser feliz do que ser magra. Como se para ser magra eu precisasse ser triste. Percebe? Como é que uma pessoa que acredita que ela preferia ser feliz, no caso era eu, né? Que a felicidade pra mim era comer o que eu quisesse. Eu acreditava que ser feliz era comer o que eu quisesse. Agora, o que ia adiantar a bendita da força de vontade com uma crença tão enraizada dessas? Só que, como é que eu mudei a minha crença? A partir do momento que eu entendi o que de verdade era felicidade, a partir do momento que eu questionei essa crença, que eu olhei pra mim mesma e eu disse, peraí, como que eu tô dizendo que eu prefiro ser feliz do que ser magra, se estar acima do peso, no fundo, não tá me deixando feliz? No fundo, tá me fazendo chorar. Como é que eu tô acreditando nisso? Eu comecei a questionar. O que de fato é felicidade? Aí eu comecei e eu criei dentro de mim uma outra força. Na verdade, outras duas forças que eu vou contar para vocês agora. Duas forças que a gente precisa trocar. Esqueçam a força de vontade. É um papinho para boi dormir. Quais são as outras duas forças que a gente precisa ter se de fato quer emagrecer? Eu vou contar agora.
A primeira força que você precisa ter, se você de fato quer emagrecer, é a força de visão. Força de visão, é clareza. Clareza do que você quer. Você já se perguntou por que eu quero emagrecer? É uma pergunta tão simples, mas eu faço ela para vocês agora. Por que você quer emagrecer? Por quê? Comenta aqui para mim, por que você quer emagrecer? Eu sei que demora um tempinho até chegar as respostas, mas por que você quer emagrecer? Sem a força de visão, sem a clareza do porquê você quer algo, sem ter um porquê bem definido, a gente não consegue continuar em nada na nossa vida. Então, a primeira força que eu entendi que eu precisava ter é força de visão, clareza. Entender o porquê que eu quero emagrecer. No meu caso, era porque eu queria me sentir bonita, porque eu tava cansada de chorar na frente do espelho. Eu queria emagrecer porque eu não tinha mais autoestima, eu não tinha vontade de nada. Tinha dias que eu queria passar o dia inteiro jogada no sofá. Queria emagrecer para ter saúde, para poder brincar com a minha filha. Eu queria emagrecer para poder correr na rua. Queria emagrecer para me olhar no espelho e me sentir bem. Para viver a vida que eu de fato mereço viver. Então a primeira força é a força de visão. E a segunda força, que para mim é a principal, é a força do compromisso. Compromisso com o que deve ser feito. Se você não consegue se comprometer com os teus objetivos, se você não consegue se comprometer com o que é importante para você, quer ver só? Eu vou dar um exemplo para vocês. A minha filha ficou doente o final de semana inteiro. Começou na quinta-feira, ela ficou doente na quinta, ela teve febre, tava com vômito, com dor na barriga. Na sexta, aí no sábado deu uma melhorada. No domingo à noite, ontem à noite, ela acordou com dor na bexiga. Então eu tive várias noites onde eu acordei com ela batendo na minha porta, ou me chamando, né? Porque tava mal, eu acordando, botando o celular para despertar, para ver se a febre dela tinha baixado no meio da madrugada. Agora, vocês acham que eu tinha força de vontade para levantar para atender ela? É claro que não. Aqui ainda tava friozinho, eu tava com vontade era de ficar embaixo da minha cama dormindo, das cobertas dormindo. Embaixo da cama não, né? Embaixo da coberta dormindo, era isso que eu queria. Essa era a força de vontade que tava me movendo. Só que, o que é mais importante? Era eu ficar na cama no quentinho ou o compromisso de ver se a minha filha tava bem? Então a força que me moveu não foi a força de vontade, foi a força do compromisso. Eu tô usando um exemplo fora do emagrecimento para que vocês entendam o paralelo que eu quero fazer. Se você quiser ser regida pela sua força de vontade, você não vai chegar a lugar nenhum. Agora, quando você se compromete. E detalhe, gurias, muitas vezes a gente pensa que a gente precisa se comprometer com uma coisa grandiosa. Ah, eu vou fazer uma dieta radical. Ah, eu vou cortar tudo da minha vida agora. Não, cara, não. Vai aos poucos, vai devagar, se compromete com uma coisa pequena. Se comprometem essa semana a beber mais água, que eu sei que vocês não fazem. Bebe pouca água. Então se compromete em beber mais água, em calcular o quanto o seu corpo precisa de água. Eu já ensinei o cálculo aqui. E beber água.
que isso vai gerar? Você venceu uma semana bebendo mais água, de segunda a segunda. Isso vai dizer o que pro teu cérebro? Opa, eu consigo. Não é tão difícil assim. E aí na outra semana, você inclui outra coisa. Fazer atividade física. Pelo menos 30 minutos. Uma caminhada. E aí você se compromete, você usa a força do comprometimento. Não a força de vontade. Por quê? Nessa semana que você inclui a atividade física, por exemplo, vai ter o dia que a sua força de vontade vai dizer: ai, hoje não. Vou dar outro exemplo para vocês, que a força de vontade, ela é mentirosa. Imagina aquele dia que você trabalhou, fez tanta coisa, resolveu tudo, saiu cedo, voltou tarde. E aí você se comprometeu a ir para academia. Mas aí o seu inconsciente, lembra do iceberg? A parte de baixo, o que tá nas profundezas, começa a mandar uma mensagem assim: ai, tu tá tão cansada hoje, vai para casa. E aí você começa a acolher esse pensamento. E aí você tá tão cansado, você pensa: não tenho força para nada. E você vai para casa. Só que chegando em casa, você tá a 3 quadras de casa, a pé. Aparece num portão solto um pitbull raivoso. E ele começa a correr atrás de você. O que você vai fazer nessa hora? Você não vai nem lembrar que você tá cansada. Você vai correr mais do que tudo. O seu cérebro vai mandar força para os seus músculos e você vai correr mais do que tudo. Porque é um instinto de sobrevivência. Nesse caso, a força de vontade tá te ajudando ou tá te atrapalhando? Ela é mentirosa. Ela te manda não fazer as coisas. Percebe que ela conta mentira? Porque a força de vontade é ir pra casa ficar deitada. Não tenho força. Tô muito cansada. Mas num instinto de sobrevivência, você acha força no seu corpo da onde não teria para correr do pitbull. Isso é o que? É o compromisso com a sua vida, né? Seu cérebro vai te impulsionar a continuar vivendo. Afinal, ele não vai te dizer assim: ah, não, tô tão cansada, deixa esse pitbull vir mesmo que eu vou ficar aqui esperando ele e se tiver que morrer, morro mesmo. Nunca! Isso nunca vai acontecer. Porque nós temos um instinto de sobrevivência. Por isso que é importante ter a força de visão muito bem estabelecidas. Como é que você vai fazer isso? Como é que você vai começar a definir o teu porquê? Primeiro, respondendo a pergunta anterior que eu fiz, que é: por que você quer emagrecer? Quando você for responder essa pergunta, não responda de forma superficial. Seja profunda. Por que eu quero emagrecer? Aí responde. Terminou de responder? Mas e o que mais? Por que mais eu quero emagrecer? O que vai acontecer de bom na minha vida quando eu emagrecer? O que vai mudar? Como eu vou me sentir? Como vai ser o meu comportamento? Como eu vou falar? Como eu vou agir? Como as pessoas vão me ver? O que eu vou ouvir das pessoas quando eu emagrecer? Isso vai fazendo você criar a sua força de visão. E depois é usar a força do compromisso. Compromisso com a sua vida. Com a sua sobrevivência. Por quê? Quando eu tava lá com os meus 90 quilos, se eu continuasse naquele ritmo, os meus anos de vida certamente se encurtariam. Colesterol alto, pré-diabética. Então eu decidi me comprometer com a minha vida. Eu decidi fazer o que eu precisava fazer. Eu falei das crenças.
Analisa quais são as crenças que você tem. Ah, Bruna, eu acredito que emagrecer é muito difícil. Então, o que você pode fazer para combater essa crença é questionar. Tô dando esse exemplo, mas você precisa analisar as suas crenças, olhar o que tá por baixo da sua vida, no seu inconsciente. Quais foram as crenças que você foi adquirindo ao longo da vida? Por exemplo, emagrecer é muito difícil. Poxa, será mesmo que emagrecer é muito difícil? Faz uma lista das pessoas que você conhece que já emagreceram e se mantiveram magras. Seja que você conhece pessoalmente, seja que seja um famoso, que você sabe que emagreceu. Olha para a história dessa pessoa. Olha para o que ela fez. Poxa, será que realmente emagrecer é difícil? Ou difícil é viver a vida do jeito que eu tô vivendo? Ou difícil é não poder usar a roupa que eu quero? Ou difícil é, quando for bater uma foto com alguém, querer me esconder. Só sair o rostinho assim, ó. Eu tenho inúmeras, muitas fotos assim. Só com um rostinho, porque eu não queria aparecer. É ter vergonha. Isso é difícil. Começa a falar pro teu cérebro, pra tua mente, que difícil é viver desse jeito. Que difícil é não se sentir bonita. E aí você vai ver como a tua mente vai começar a te impulsionar para as boas escolhas. Por isso que eu digo, força de vontade, gurias. Não adianta. Não resolve, não emagrece. O que resolve é uma visão clara. Ressignificar a crença. E aí é importante também vocês conhecerem os sabotadores de vocês. Na minha mentoria, a gente aplica o teste dos sabotadores. Agora eu tô trabalhando de uma forma individual, onde a gente olha sabotador por sabotador, identifica as crenças que ele traz, quebra as mentiras dele. Existem técnicas para isso. Mas para hoje, você já pode começar listando o que você acredita. Para e pensa. Todas as crenças negativas que você tem a respeito do emagrecimento. E questionar por que eu acredito nisso. Por exemplo, se você tem lá, não pode sobrar comida no prato. Por que eu acredito nisso? Quem me falou? Em que situação foi? É verdade? Questiona. Questiona. Tô dando aqui só um exemplo, mas lista quais são as crenças. Por quê? Isso vai revelar, vai começar a revelar o que tá no teu inconsciente. E a partir do momento que você olha para isso, aí você pode começar a combater. A partir do momento em que você identifica esse inimigo, que são essas crenças limitantes, aí você pode começar a trabalhar. Pode começar a combater. Até que você só vai agindo no piloto automático, elas vão permanecer aí. Um resumo, então, do que eu falei até agora, né? Força de vontade é a força das tuas vontades. Um dia você tá com vontade de fazer dieta, outro dia não. Um dia você tá super animada, no outro dia já nem tanto. Que a nossa mente é como se fosse um iceberg, onde no topo tá o consciente, mas é o que tá por baixo da água. É o que tá na profundeza, que move as nossas decisões, as nossas ações, os nossos pensamentos e os nossos sentimentos. Cada pessoa tem uma percepção a respeito das coisas. As crenças que eu tive talvez não sejam as mesmas que você tem. Por isso é importante você olhar para dentro. Você fazer essa análise. E substituir a força de vontade pela força de visão e pela força do compromisso. Agora quero saber de quem tá aqui comigo. Se você se compromete. Essa semana com você não é comigo. Esse compromisso não é comigo. Porque não muda nada na minha vida. Muda na sua.
Se você tá comprometida a partir de hoje, olhar com esse olhar da força do compromisso, de onde você quer chegar, da vida que você quer viver, escreve aqui pra mim. Eu tô comprometida. Dá esse passo. Dá esse passo. Porque se você depender da sua vontade, você vai viver incansavelmente nesse efeito sanfona. Ou nesse efeito de um dia eu quero, no outro dia eu não quero. Eu escutava uma frase há muito tempo atrás, de uma pessoa muito querida por mim. Ele dizia assim: vontade é uma coisa que dá e passa. Vontade é uma coisa que dá e passa. Ó, a Bia disse que tá comprometida. Eu sei que você tá maravilhosa. Por isso você não pode acreditar na balela de que você precisa de força de vontade. E a partir de hoje, se alguém vir te dizer que você precisa de força de vontade, o que você vai dizer é não. Eu descobri que não é disso que eu preciso, que eu tenho é de sobra a tal da força de vontade. Que o que eu preciso é do comprometimento, é da visão clara. É ressignificar o que eu tô pensando, o que eu tô sentindo. Gente, eu não sei vocês, mas eu sentia tanta raiva quando me diziam assim: ai, tu não tem força de vontade pra emagrecer. Não emagrece porque não quer. Nossa. Sabe o que acontecia dentro de mim? Me diz se acontece com vocês também. Acontecia o quê? Eu ficava com tanta raiva, porque a gente não ouve isso de alguém estranho, a gente ouve isso muitas vezes dentro de casa, de pessoas próximas. Eu ouvia isso muito da minha mãe. Não emagrece porque não quer. Olha o estado que tu tá. E o que eu fazia era justamente o contrário. Eu ia lá e ia comer mais. Pensava, tô gorda mesmo, então vou comer. Era isso que eu pensava. Como se eu fosse prejudicar ela. Mas a quem que eu prejudicava? Era a mim mesma. Eu acabava me ferindo ainda mais. Só que nós não podemos ser regidas pelas vozes externas. A nossa vida muda a partir do momento que a gente olha para dentro, esquece os prazeres momentâneos. Eu até postei hoje uma frase falando sobre isso. A gente para de trocar o que mais quer na vida pelo que quer no momento. Se você fosse escolher, pensar num raciocínio aqui rápido, lógico, entre comer o que você quiser a vida inteira e ficar gorda, porque é muito bom, é maravilhoso, ou emagrecer, entrar na roupa que você quiser, se sentir bem, se sentir bonita, satisfeita, vitoriosa, maravilhosa. Isso é o que você mais quer na vida. E o comer é o que você sempre quer no momento. Percebe? O que você mais quer na vida é o que mais importa. Então, a partir de hoje, esqueça a força de vontade. E foca na força da visão, da clareza, do objetivo. Na força do compromisso. Deixando de fazer o que você quer para fazer o que você tem que fazer. Combinado? Espero que essa live tenha valido a pena para você. Se valeu, daqui 5 minutinhos ela vai estar salva no meu feed. Eu vou deixar essa aula salva. E eu vou te convidar a encaminhar essa live para uma amiga. Clica lá no compartilhar, marca ela nos comentários. Marca, diz amiga, pensei em você. Por quê? Conhecimento bom, né? Algo que nos faz bem, a gente compartilha.
Já existem tantas pessoas para criticar, para ficar falando, você precisa de força de vontade, você não emagrece porque não quer. Não, nós somos diferentes. Nós somos as que levam uma palavra de esperança, gente. Nós somos as que levam um conhecimento que liberta. Combinado? Hoje é segunda-feira. Estamos iniciando uma semana maravilhosa. Como você quer chegar na sexta-feira? Pense em como você quer chegar. Se sentindo para baixo, sem fazer o que precisava fazer, ou entendendo que se não é a força de vontade, só depende de mim. E se só depende de mim, então eu vou até o fim. E chegar lá, se sentindo incrível, se sentindo maravilhosa, vitoriosa, feliz. É isso. Força de visão, clareza e força de compromisso. Um beijo, meninas. É um prazer enorme estar aqui compartilhando com vocês. A live já vai ficar salva e marca lá uma amiga que precisa ouvir o que foi dito aqui. Quem chegou mais pro final pode voltar também e assistir desde o início. Combinado? Beijo, fiquem com Deus e ótima semana para todas.